Olá pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a correção, daquela atividade que foi passada, relacionando a introdução à equação do segundo grau. Nós veremos aí alguns temas nas questões, onde vocês vão poder tirar as principais dúvidas em relação, por exemplo, a identificar o grau de uma equação, a saber se uma equação é do segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante, Além disso, também nós iremos ver quando é que uma equação do segundo grau ela é completa e quando é que ela é incompleta, certo? Bem como também a gente vai saber identificar os coeficientes, que são chamados de A, B e C, que compõem a equação do segundo grau. Vamos lá então começar aqui a correção da primeira questão, pessoal. Na primeira questão ela falava o seguinte: escreva as equações que são do segundo grau com uma incógnita. Então a gente vai estar identificando, dentre esses itens aqui, quais equações são do segundo grau, certo? Para a gente estar identificando quais equações são do segundo grau, a gente vai ter que identificar o grau de cada uma delas, para a gente estar justamente marcando aqui as opções que representam o segundo grau, certo? Para a gente estar identificando uma equação, quanto ao seu grau, a gente precisa relembrar um conceitozinho que eu vou estar colocando aqui para vocês como observação. Para identificar o grau de uma equação, basta olhar para o maior expoente da incógnita. Então, gente, só olhar para o grau do expoente da incógnita, o maior grau. Nós sempre vamos olhar para identificar o grau da equação. Por exemplo, aqui no item A, nós temos 3x² menos 5x mais 1 igual a 0. Essa equação aqui, ela tem essa incógnita x, que como não tem expoente, aqui tem um expoente 1 oculto. E eu tenho também essa incógnita com x², onde nós temos aí o expoente 2. Como 2 é maior que 1, então essa equação aqui é do segundo grau. Então a gente poderia estar marcando, ou no caso de vocês, transcrevendo, fazendo aí, apenas escrevendo o item A, certo? O item B, pessoal, nós temos aí uma equação do quarto grau, porque 4 é maior que 2, certo? Sempre a gente vai olhar para o maior expoente. Tá bom? Então eu não poderia marcar o item B. No item C, como nós já sabemos, quando nós temos a incógnita e não tem o expoente, é porque existe ali o 1 oculto. Ou seja, aí no item C é uma equação do primeiro grau, pelo fato de existir o 1 como sendo expoente. No item D, nós temos aí o expoente 2 como sendo maior, 2 maior que 1. Então, ela é uma equação também do segundo grau, certo? Então, nós temos que marcar o item D também. O item E também é do segundo grau, que já puderam identificar aí. E o item F também é do segundo grau. Tem aqui o expoente 2. Ok? O item G ele é do quarto grau, então não marcamos. E o item H, pessoal, é uma questão que muitos alunos tiveram dúvida, se está marcando, transcrevendo ou não. Essa equação aqui não é do segundo grau. Por quê? Porque nunca você vai ver uma equação do segundo grau com zero acompanhando o x². Tá bom? Por que que não pode acontecer isso? Porque quando eu tenho 0x² é o mesmo que estar pegando 0 vezes x². E 0 vezes qualquer coisa, pessoal, não importa quem seja ela, vai zerar. Então, essa parte aqui vai anular. Se essa parte aqui está anulada, então vai restar apenas a equação do primeiro grau, que é essa daqui, menos 5x mais 6 igual a 0. Então, essa equação aqui, na verdade, ela é do primeiro grau, tá certo? Não confundam esse tipo de equação. Vamos lá, então, para a segunda questão, pessoal. Bom, pessoal, então vamos lá para a segunda questão, A segunda questão falava o seguinte: identifique como completa ou incompleta cada equação do segundo grau, E aí, pessoal, para a gente estar sabendo quando é que uma equação do segundo grau é completa ou incompleta, basta vocês analisarem se a equação em si possui três termos. Um termo com x², o segundo termo com x e o outro termo sem variável. Tá bom? No item A, nós podemos perceber justamente isso.
nós temos o termo com x ao quadrado, o segundo termo com x e o terceiro termo sem a incógnita. Então, por essa razão, por existir três termos, um com x ao quadrado, o outro com x e o outro independente, sem variável, então podemos dizer que essa equação do segundo grau ela é completa, certo? No item B, do mesmo modo, eu tenho um termo com x ao quadrado, tenho outro termo com x e tenho o termo independente menos 1. Né? Então, se eu tenho três termos, um com x ao quadrado, outro com x e o outro sem incógnita, então ela é considerada completa. Tá bom? Já no item C, nós podemos perceber que só tem dois termos aqui do lado da igualdade. Né? Eu tenho o termo menos 4x ao quadrado e mais 6x. Né? O que vale é o que está antes da igualdade aqui, pessoal. O zero aqui não importa. Só tem dois termos. Se eu só tenho dois termos e falta o terceiro termo, que é justamente o que não é acompanhado de incógnita, então essa equação do segundo grau, por essa razão, ela é incompleta. Certo? Já no item D, nós percebemos que tem um termo com x ao quadrado, tem um termo com x e tem um termo independente. Então, ela é completa. O item E, ela vai ser incompleta, porque está faltando o termo com x. Né? Nós só temos termos com x ao quadrado e com independente. E o item F também é incompleta, porque está faltando o termo independente. Né? Então, item F incompleto. Bom, pessoal, então vamos lá para a terceira questão. A terceira questão falava o seguinte. Todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma da equação do segundo grau, onde o a, o b e o c são números. Números o quê? Que estão acompanhados de x ao quadrado, acompanhado de x e também independente. Tem um termo aqui c que não tem nem a incógnita com x ao quadrado nem com x. Certo? Identifique os coeficientes de cada equação. O que são os coeficientes? É o valor do A, do B e do C. A gente vai identificar em cada equação do segundo grau aqui. No item A, nós temos 10x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Quem seria o A? O A, pessoal, é quem está junto de x ao quadrado. Bom, é o número que está ao lado de x ao quadrado. No caso, é o 10. Então, A é igual a 10. Quem seria o B? O B é o número que está junto da incógnita x. No caso, é o mais 3. Não precisa colocar o sinal de mais quando for positivo. Então, B é igual a 3. E o C é menos 1, certo? E não pode esquecer de colocar o sinal de menos quando tiver. Então, se aqui fosse mais 1, eu ia colocar só C igual a 1. Mas como ele é negativo, então C é igual a menos 1. No item B, nós temos x ao quadrado menos 2x mais 8, menos 8 igual a zero. Nesse caso aqui, pessoal, como nós não percebemos o número que está antes do x ao quadrado, fica subentendido que existe um oculto aí multiplicando. Então quem seria o A? O A é quem multiplica com o x ao quadrado, que está ao lado. Então, o A é 1. O B é quem está junto de x, que é o número que está junto de x, é o menos 2. E o C é menos 8. Não esqueçam que os coeficientes são só os números, não são letras. Não pode estar colocando x e nem qualquer outro tipo de letra. Então, nós temos aqui no item C, y ao quadrado mais 3y menos 4 igual a zero. Quem é o número que está ao lado de y ao quadrado, que está oculto aqui? No caso, é 1. Então, o valor de A é 1. Quem é o valor do B? O B vai ser mais 3, vai ser 3 positivo. E quem é o C? O C é menos 4. Nesse caso aqui, nós temos a incógnita y, mas o procedimento é o mesmo. O A é sempre quem está com a incógnita de expoente 2, e o B é sempre o número que está ao lado da incógnita com expoente 1, como aqui é o caso. Certo? Independente de qual seja a incógnita.
No item D, nós temos 7p ao quadrado mais 10p mais 3 igual a 0. Que a incógnita aqui é o p. Tem um aqui, como sendo a, está ao lado de p ao quadrado, 7, então a é igual a 7. O b é quem está junto de p, né, o número que está junto de p, no caso é 10. E o c, o termo independente, que não tem a incógnita p ao quadrado e nem a incógnita p, é 3 positivo, né? Item E, menos 4x ao quadrado mais 6x igual a 0. Nesse caso aqui, pessoal, dá para perceber que não existe o outro termo independente, né? Que não tem a incógnita x. Então, toda vez que não tiver, a gente vai considerar como sendo 0 o valor desse coeficiente. No caso aqui, quem seria o A? O A é menos 4, que está junto de x ao quadrado. O B é 6, positivo. E o C, que é justamente o número independente da incógnita, no caso aí, como ele não aparece, ele é 0. Tá bom? A gente considera como sendo 0. Já no item F, nós temos r ao quadrado menos 16 igual a 0. A incógnita aqui é o r. Quem é que está ao lado de r ao quadrado? É o 1 que está oculto. Então, a é igual a 1. Quem seria o b? No caso aqui, o b seria 0. Por quê? Porque não aparece nenhum termo com a incógnita r. Bom, então, b é 0. E o c é menos 16. Certo? Porque é o termo independente, não está acompanhado de nenhuma letra r ao quadrado nem de r. Então, c é menos 16. O item G, eu tenho aí o item A, eu tenho sendo aqui o coeficiente A, o menos 6. O coeficiente B vai ser 1, porque ele está oculto aqui, né? Eu tenho x, na verdade, é a mesma coisa que 1x. Então, B vai ser igual a 1. E o C vai ser também 1 positivo. Finalmente, o item H, eu tenho 5m ao quadrado menos 10m, né? A incógnita aí é o m. Quem está ao lado de m ao quadrado? É o 5, então A é igual a 5. Quem está ao lado de m? É o menos 10, então B é menos 10. E o termo independente, o número que não tem incógnita nenhuma, ele não aparece aqui. Se ele não aparece, então C é igual a 0. Pessoal, vamos logo então para a última questão da atividade. Bom, gente, agora finalizando a correção da nossa atividade, né? A quarta questão, ela falava o seguinte, que nós tínhamos que pegar os coeficientes e transformar em uma equação do segundo grau, né? Como a questão aqui fala, escreva a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, quando a igual a 1, b igual a 6 e c igual a 9, né? E todos os itens aqui foram dados os coeficientes. O que a gente vai estar fazendo? Através dos coeficientes, a gente consegue montar a equação do segundo grau, né? Que vai fazer o caminho inverso da questão 3. Questão 3, dava a equação do segundo grau e pedia os coeficientes. Agora a questão deu os coeficientes e pede a equação do segundo grau, que é representada por esses coeficientes. Bom, então o que a gente tem que ter em mente para estar formando essa equação do segundo grau baseada nos coeficientes? A gente tem que saber que o A é o número que acompanha x ao quadrado. O B é o número que acompanha o x. E o C é o número independente, né? O termo independente, não acompanha nenhuma incógnita. Então, a gente vai já partir desse princípio aí. Como eu tenho aqui o A sendo 1, então já posso dizer que a equação vai ser 1x ao quadrado, que no caso não é obrigatório vocês estarem colocando esse 1, tá bom? Só se quiser, ele pode estar oculto também. Mais bx, no caso, vai ficar mais 6x, mais 9, igual a 0. Né? Vocês podem ver que aqui dá para a gente identificar direitinho, que o A é 1, o B é 6 e o C é 9. Okay? O item B, do mesmo modo. A gente vai estar colocando o 4 junto do x ao quadrado, então vai ficar 4x ao quadrado. O B, o menos 6, eu vou colocar ao lado do x, então vai ficar menos 6x, né? Respeitando aí o sinal do B, do número menos 6. E continua, mais c igual a 0. No caso, c é 2, né? Vai ficar mais 2 igual a 0. Ok?
Item C, tem o A sendo 4, né? Vai ficar 4x ao quadrado. Olha aqui, pessoal, como nesse caso aqui o B é zero, não precisa vocês estarem colocando na equação do segundo grau o termo que tem um x, né? Porque quando o B é zero, o termo com o x ele não existe, certo? Então a gente já vai logo para o item C, né? Nesse caso aqui a gente esquece o termo com x. Então vai ficar 4x ao quadrado menos 25 igual a zero, simplesmente dessa forma. Né? Analisando aqui a gente vê que o A é 4, o B não existe, o B é zero porque não tem um termo com x, e o C é menos 25, ok? Item D, eu tenho A igual a menos 21, então vai ficar menos 21x ao quadrado. O B é 7, agora nós temos o termo com x, então vai ficar mais, como aqui o 7 é positivo, vai ficar mais 7x. E no caso aqui, pessoal, aqui no caso o C é zero. Se o C é zero, o que não vai existir? No caso agora não vai existir é o termo independente, né? Então já colocamos igual a zero para finalizar. Tá bom? Então a equação aqui nós temos o A sendo menos 21, o B é 7, né? O termo de ocupante x, e o C é zero porque não tem o termo independente, certo? Então é isso, pessoal. A gente finaliza a nossa correção aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né, a introdução aí à equação do segundo grau, tá bom? Principalmente relacionando aí de como você tem que identificar, né, os coeficientes e montar as equações do segundo grau a partir dos números dados, né, de A, B e C, certo? A gente vai estar aprofundando mais o conteúdo nas próximas aulas. Essa mesma só a introdução do conteúdo. Até a próxima, pessoal.